Gente, nossa aula de hoje seria aula de banhos, tá? Pela sequência do nosso livrinho. Porém, eu acho muito mais proveitoso a gente deixar essa aula de banho para quando tiver no presencial, porque a gente faria uma aula totalmente prática, tá bom? Então, eu não quero deixar de ter essa oportunidade com vocês de realizar uma aula prática. Então, vamos aguardar aí, a gente voltar ao normal e aí eu realizo essa aula com vocês. Tendo em vista que a gente pulou aí essa aula, eu vou para a parte de assaduras, tá? E vou falar um pouquinho de lesões por pressão. Numa próxima aula, eu entro em curativos, tá bom? E aí, o que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai conhecer os tipos de feridas, que são as famosas lesões por pressão. Vamos ver também a questão dos estágios dessas lesões, que vocês vão utilizar muito, vão aproveitar muito dessa aula. Por quê? Porque geralmente vocês vão cuidar de pessoas que são acamadas, de pessoas que são cadeirantes, então, ou que necessita ficar muito tempo deitado ou muito tempo sentado, e aí essas informações assim são primordiais na vida de vocês, na profissão de vocês, certo? Então, vocês podem perguntar bastante, porque a gente está aqui realmente para aprender e tirar as dúvidas. Vou falar um pouquinho da prevenção, a gente prevenir essa questão de assaduras, prevenir a questão também das lesões por pressão, que são as famosas, certo? Escaras, vocês conhecem por escaras. Apesar que hoje em dia esse termo está desatualizado, tá certo? Então, hoje a gente utiliza o termo lesão por pressão ou úlceras de pressão, tá? Apesar que a população ainda utiliza muito o termo escaras, tá? Mas, como a gente está num curso que precisamos conhecer os termos técnicos, vamos aprender o certo, o que está atualizado, que são as lesões por pressão e úlceras de pressão. Bom dia, Arismar. Seja bem-vindo. Estamos aí falando de assaduras e estágios de lesão por pressão. Vamos iniciar agora, tá bom? Então, acompanha aí um capítulo de vocês, tá? Que tem aí o assunto, o conteúdo, assaduras. Depois, num segundo momento, que eu acredito que não vai dar para ver tudo hoje, eu vou estar falando um pouquinho de curativo, porque tem total a ver. Feridas e curativos, lesões por pressão e curativo. E aí, tendo em vista, já deixando aí esse gostinho de quero mais para a nossa próxima aula, eu pergunto, será que todo ferimento, toda lesão precisa de um curativo para a gente evitar um agravamento, uma infecção? O que é que vocês acham? Quero ouvir vocês. Não, nem todo ferimento precisa de curativo. Nem todo ferimento precisa de curativo. Muito bem, Annalise. Parabéns. Outra pessoa também respondeu aí que não deu para ver quem foi. Foi Erismar? Certo. Isso. Muito bem. Então, gente, a gente já viu diversas feridas, uma queimadura de primeiro grau, uma cirurgia cesárea, né, que depois de um certo momento que a gente sai do hospital, a gente não precisa mais estar utilizando um curativo. Então, tem muitas feridas que não precisa utilizar. Tem cirurgias que realmente não precisa nem de curativo, tá? Porque já evoluímos aí bastante essa questão das suturas. Hoje em dia nem se usa mais linha para costurar em algumas cirurgias. Usa a cola, né? Por exemplo, a minha cesárea foi colada, né? Não foi ponteada por fora. Então, a gente já tem uma evolução aí. Então, mais um motivo para eu não precisar utilizar nem curativo após as 24 horas, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem e anotem aí que tem muita informação extra que eu quero trazer para vocês. Então, fica aí com o livrinho de vocês, podem riscar, podem colocar informações, o livro é de vocês. Primeira coisa, eu trago aqui uma imagem
de várias, três, né, na verdade, lesões por pressão, de estágios diferentes. Se vocês analisarem essa primeira foto, essa primeira imagem aqui que eu estou circulando, parece mais uma impinge, parece mais uma questão, um vermelhidão simples, e não uma lesão por pressão. Mas isso aqui é exatamente o primeiro estágio da lesão por pressão. Olha como é diferente dessa lesão aqui. Gente, essa lesão está completamente necrosada. Vocês sabem o que é necrose? Fala aí comigo. Vocês já ouviram falar em necrose? O sangue ele para de circular e o músculo fica sem oxigênio para poder fazer a troca gasosa, então esse tecido começa a morrer. Isso, então vamos lá. Muito bem, Emily. Emily trouxe aí que é a morte tecidual, a morte celular, ou seja, aquele local não está chegando sangue suficiente para haver a oxigenação. Ah, Priscila, não estou entendendo. Vamos lá. O nosso sangue, ele carrega oxigênio, certo? Deixa eu ver. Juliana, né? Bom dia, professora. Deixa eu só ler aqui o que Juliana falou comigo. Eu não estou em casa, estou na liga com minha mãe, então tá cortando muito a internet, tá um pouco ruim, mas tá dando para acompanhar. Tá certo, Juliana. Só para informar, Ju, que eu tô gravando, tá? Qualquer coisa que você perder, a gente tá deixando aí gravado e vai ser disponibilizado aí no grupo, tá bom? Mas é interessante que você permaneça aqui na aula, até para tirar as dúvidas caso venha surgir, certo? Então vamos lá. Como Emily mesmo falou, esse tecido está morto. Por quê? Porque não chegou sangue com oxigênio. Oxigênio é vida. Oxigênio ele vai dar vida às nossas células, aos nossos tecidos, tá certo? Então, esse tecido aqui foi morto, morreu, não tem função nenhuma. E aí o grande problema, o grande X da questão. Eu sempre oriento os meus alunos, quando tiver num estágio desse, muitas vezes a gente nem cuida desse idoso e não conheceu o histórico, a evolução dessa lesão. Mas quando você passou a cuidar, você encontrou essa cena, né? Uma lesão por pressão necrosada, né? Estágio aí bem avançado. Aí, o que é que eu vou orientar para a família? Família, eu preciso buscar ajuda, assistência médica, ir no postinho para retirar esse tecido morto, para que a parte que está embaixo desse tecido morto, ele consiga cicatrizar. Então, oi, Nailton, bom dia. Deixa eu só colocar aqui. Bom dia, Nailton. Tá me ouvindo? Faça aí um legalzinho só para saber se você tá me ouvindo. Show de bola. Estamos aí no capítulo, tá? Que fala sobre assaduras e lesão por pressão, tá bom? E úlceras de pressão. Então, já estamos iniciando aqui. Vamos lá. Dando continuidade. Então, se eu tenho uma lesão dessa com a necrose, eu preciso retirar esse tecido morto para dar vida ao que está embaixo. E muitas vezes já aconteceu de eu estar no posto de saúde e chegar um paciente com estágio desse de necrose, a família não acompanhar o idoso, tá certo? O idoso veio sozinho. E aí depois a família chega querendo brigar comigo porque na hora que eu retiro essa necrose, fica, gente, uma cratera, fica muito fundo. Às vezes comeu, a parte de baixo todinha está infeccionada embaixo. Então, enquanto tiver esse tecido morto, está prejudicando aí esse tecido que está por baixo. Então, às vezes a gente... Oi, Kaline, bom dia. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem a ilusão de achar que isso aí é só uma casquinha da ferida que está cicatrizando. E não é, tá? Isso aí é um estado grave, onde vai acontecer
é que a parte de baixo dessa necrose deve estar bem comprometida. E aí, quando a gente retira, fica um buracão mesmo, que às vezes cabe até a mão da gente dentro, todinha. Então, o familiar vem, né, achando que tem razão. Como é que eu entreguei meu idoso aí? Tava só uma feridinha com a casquinha e agora você me traz com a cratera dessa, tá? Mas é justamente por isso, porque o tecido em cima tá morto e embaixo tá sendo comido tudo. Enquanto eu não tirar esse tecido morto, eu não consigo cicatrizar. E se a pessoa for diabética? Aí que tem um porém maior, né? Porque o diabético, não sei se vocês sabem, mas o diabético ele tem uma grande dificuldade de cicatrização, certo? E aí a gente prolonga o tratamento desse paciente, o que ele poderia o capítulo aí que fala sobre assaduras, certo? Assaduras, olha aí no índice. Vamos lá. Então, vocês estão entendendo, gente, essa necrose, o quanto ela pode ser prejudicial? Muito prejudicial. Então, tem necrose, já sabe, tem que retirar. Não adianta ficar com necrose, porque vai comer todo o tecido embaixo, todas as camadas da pele chegando até os ossos. Combinado? Então, vamos lá. Mas vamos Então, Oi, pode licença. falar, Renata. Então, o paciente pode perder a perna, no caso aí da imagem? Pode, com certeza. Se tiver necrosado e não procurar assistência médica urgente, ele pode perder a perna, perde a função, certo? Perde todo aquele tecido. Então, vai comendo tudo que tem embaixo. Não tem função nenhuma. Por isso que a gente tem que estar muito atento, gente. E é muito rápido, viu, que isso acontece? Muito rápido mesmo. Principalmente quem é diabético aí, que não tem sensibilidade, tá? O diabético, ele perde muito a sensibilidade. Ele não sente, né? Isso, Renata, não sente. E aí que fica mais grave, né? Porque se eu não tô sentindo, eu não dou tanta importância. Esse que é o grande problema. O diabético tem essa questão, né? Se eu não sinto, eu não tenho dor, eu não procuro assistência, tá bom? Então, vamos ter cuidado aí. Quem chegou agora, estou no capítulo de assaduras, falando um pouquinho sobre os estágios das lesões por pressão, tá bom? Vamos dar continuidade. Essa outra situação aqui, ó, do lóbulo da orelha, né? Vocês estão vendo que tá bem feio. Muitas vezes pode ser paciente que usa sonda ou paciente que fica muito tempo lateralizado, deitado de lado. Isso pode causar uma lesão por pressão, abrir uma ferida aí, tá certo? Então a gente tem que estar muito atento ao corpo. Eu vou dar muitas dicas nessa aula para vocês, tá certo? De como a gente evitar essas situações. E aí eu trago o conceito aqui, né? O que seria uma lesão ou uma úlcera de pressão? Olha só, definida como qualquer lesão causada por pressão não aliviada que resulta em danos nos tecidos subjacentes, como tecido subcutâneo, músculo, articulações e ossos. Priscila, me explique melhor o que é isso. Vamos lá. Vocês, né, que têm o costume de cruzar as pernas quando estão sentadas. Se vocês passam muito tempo numa mesma posição, com as pernas cruzadas, quando você retirar essa perna de cima da outra, vai ficar como? O que é que vocês acham? Fica dormente. Fica dormente. O que mais? O local onde a perna estava. Fica vermelho, meio avermelhado. Isso, fica meio avermelhado. Gente, só que quando eu alivio, né, quando eu tiro uma perna de cima da outra, o que é que vai acontecer? Vai ficar esse vermelhidão, mas com o tempo não vai ficar esbranquiçado novamente, não vai voltar a coloração normal da pele,
Por quê? Porque eu aliviei aquela pressão. Mas no caso, se eu não aliviasse, ficasse 24 horas nessa mesma posição, vocês acham que ia voltar ao normal? A pele? Não. Ia continuar vermelho. Então é isso. Serve aí como reflexão para vocês. Imaginem um paciente acamado que passa 24 horas na mesma posição. Gente, vai ficar, onde tiver osso, vai ficar vermelho e pode evoluir para uma lesão mais grave. Vou explicar bem melhor isso. Olha só, deixa eu mostrar uma imagem para vocês entenderem o porquê pode acontecer essa lesão. Olha só, aqui tem um osso. Se vocês analisarem aí na foto, aqui é o osso. Aqui são os vasos sanguíneos bem fininhos que vão irrigar a pele e as células, que são os capilares. Os vasos bem fininhos são chamados de capilares, certo? E aí, olha só, se eu exerço uma pressão do osso na cama, ó, eu tô deitada, o osso não vai pressionar minha pele na cama, vai ficar desse jeito, ó. A imagem vai ser essa. O dia todinho, 24 horas, o osso exercendo uma pressão na minha pele sobre a superfície da cama. Olha o que acontece com os vasos sanguíneos. Ficam todos esmagadinhos. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai chegar sangue nesse tecido? Vai chegar sangue. Vai bloquear. Vai bloquear, muito bem. Vai bloquear. E se bloqueia, gente, chega oxigênio? Se eu disse que o oxigênio chega através do sangue, vai ter vida esse tecido vai o quê? Morrer. Então, olha a responsabilidade de vocês, cuidadores, em relação a um paciente que é acamado. Então, Priscila, se você está me dizendo que eu não posso deixar o paciente muito tempo numa posição, o que é que eu tenho que fazer com ele? Mudar de posição. Qual é o horário adequado para eu estar mudando de posição? A cada 2 horas. Perfeito. Eita, a Analice, chega aí a ligeirinha responder. A bichinha trabalhando, mas atenta a tudo. Muito bem, Analice. Então, a cada 2 horas. Renata também respondeu aí. E é isso mesmo. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Não se preocupem que quando a gente voltar ao normal, eu vou ensinar vocês a mudar de decúbito o paciente. Priscila, o que é mudar de decúbito? Mudar de lado o paciente. Eu tenho uma técnica adequada para realizar isso. E essa técnica vai me dar segurança, vai me dar suporte, vai fazer com que eu não prejudique minha coluna e que eu não sinta tanto peso do paciente. Olha que bacana. Então, já estou devendo a vocês essa prática de mudança de decúbito do paciente, tá certo? Mas assim que a gente retornar na aula de banho, quando a gente voltar, eu vou dar logo a aula de banho para vocês. Aí eu já ensino essa mudança de decúbito. Combinado? Então, vamos passar adiante. Todo mundo entendendo direitinho o conteúdo? Certo. Sim. Vendo Kaline balançando a cabeça, Renata respondendo. Então, vamos passar adiante. Vamos voltar aqui para o conceito que eu estava falando de lesão por pressão. Então, olha só. Ocorrem geralmente nas regiões de proeminências ósseas e são graduadas em estágio 1, 2, 3 e 4 para classificar o grau de danos observados nos tecidos. O que eu quero dizer com isso aí? Onde tem osso no nosso corpo, proeminência óssea, que fica mais elevado o osso, assim. Por exemplo, o cotovelo não tem uma proeminência óssea que vai... É como se fosse assim, tem mais osso do que tecido. Então, onde tem muito osso do quadril, que é bem, né, pontudo, se eu ficar muito tempo de lado, onde tem o osso do quadril, ele pode abrir lesão por pressão, tá certo? Então, a gente tem que estar muito atento onde é que eu preciso estar olhando
essas lesões, né? Eu preciso estar, toda vida que eu for dar banho no paciente, eu tenho que olhar se não tem nenhum vermelhidão, certo? Annalise, quer falar algo? Né, nos cotovelos, pé, nuca e nas nádegas. Muito bem, esses são os pontos que a gente vê mais, né, abrir lesões por pressão. Não se preocupem que eu coloquei uma foto, uma imagem, que tem bem direitinho os pontos que vocês têm que estar olhando, tá? Quem foi que entrou agora? Foi Francisco? Foi Francisco que entrou agora? Francisco Fernandes? Eu acho que ele tá com áudio sem conseguir falar direito. Mas eu acredito que é sim. Francisco Francinaldo Fernandes. Vamos lá. Então, vou dar continuidade. Aí, coloquei aqui, ó. É uma lesão de pele, da pele, né? Produzida quando se exerce uma pressão sobre uma região plana ou de proeminência óssea. Francisco Francinaldo, bom dia. Bom dia. Oi. Oi, era só para sinalizar. Que eu Francisco Francinaldo Fernandes. Já coloquei aqui sua frequência, tá? No final eu chamo de novo todo mundo. Tô aí no capítulo onde fala de assaduras e lesão por pressão. Úlceras de pressão, tá certo? Ouviu agora? Ouvi, tá tudo ok. Tudo dando certo. Então vamos lá. Provocando um bloqueio sanguíneo e... Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, Francisco. Deixa eu só escrever aqui. Isso. Deixa eu só escrever aqui. Estou ouvindo. Acredito que o áudio tá chegando depois. Depois aí. Vamos lá. Voltando. Então, ó, isso aqui que eu falei para vocês nada mais é do que aquela foto, a foto que eu trouxe para vocês do osso exercendo uma força no tecido, fazendo que bloqueie a passagem de sangue para esse tecido. Priscila, quando falta oxigênio, quando falta sangue no tecido, como é que a gente chama? Isquemia. Então, quem quiser guardar aí o nome desse termo, isquemia, isquemia é a falta de oxigênio no local, né? No caso aqui seria nos tecidos. Então, isquemia, quem quiser anotar aí, é a falta de oxigênio no local, no tecido, enfim, onde for, né, o problema. Vamos classificar agora o primeiro estágio das úlceras de pressão ou lesão por pressão, que é a mesma coisa. Olha só, é um eritema da pele intacta que não embranquece após a remoção da pressão. Priscila, me explica o que é isso, que eu não entendi, foi nada. Eritema é vermelhidão. Então, o que é um eritema, gente? É isso aqui, ó. Essa pessoa passou muito tempo numa mesma posição. Isso aqui é o osso do quadril. Então, como ela passou muito tempo na mesma posição, quando ela aliviou a pressão, né, o vermelhidão não passa. Ele não fica branquinho, não, de novo. Ele fica vermelho sempre. Por que fica vermelho sempre? Porque passou muito tempo numa mesma posição. Então, esse aqui eu já posso classificar como uma lesão por pressão de estágio 1. Vixe, Priscila, então... Professora? Oi. Eu vou dar banho no paciente e de repente eu vejo que tá vermelhinho assim. Isso. Eu tenho que ter um cuidado maior ao esfregar? Tem, sim. Não pode realizar fricção. Fricção é esfregar com muita força, tá? E eu vou, daqui a pouquinho, trazer para vocês como é que eu posso ajudar a melhorar isso aí, como é que eu posso evitar isso aí, como é que eu posso estar tratando esse
essa lesão de estágio 1, tá bom? Segura um pouquinho aí, deixa eu falar de todos os estágios, que aí eu entro na prevenção e nos cuidados, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, mas a hora do banho é a melhor hora de visualizar o corpo do paciente. Então, ó, em indivíduos com a pele mais escura, a descoloração da pele, o calor, o edema ou o endurecimento também pode ser indicadores de danos. Por que eu trouxe isso? Porque, às vezes, não é uma pessoa branquinha que fica de fácil visualização o vermelhidão, o eritema. Então, quando é uma pessoa de pele escura, de pele preta, de pele negra, a gente vai conseguir enxergar o quê? Fica o local muito quente, certo? Às vezes fica endurecido e fica, às vezes, com a cor diferente. Pode ser uma cor mais escura também, tá certo? Então, o paciente, você vai ver que tá lá bem quente o local. Pode ficar inchado, pode ficar mais endurecido e pode ficar mais escuro, tá bom? Então, não necessariamente vai ser esse vermelhidão aqui, por conta que a pele é mais escura, a gente não consegue visualizar tão bem o vermelhidão, certo? Entendido que é uma lesão ou uma úlcera de pressão de estágio 1. Então, se eu perguntar na prova, tá? Para vocês, se eu perguntar no exercício, como é caracterizada uma lesão de estágio 1? Como é que vocês falariam? Pele íntegra com eritema que não embranquece. Isso, é uma pele íntegra, ou seja, não tem ferida, não tem cratera, não tem uma condição dessa mais grave, é uma pele íntegra, mas que tem um eritema. E o que é eritema, gente? Vermelhidão, que não embranquece com o alívio da pressão, tá certo? Ai, Priscila, é muita coisa para eu decorar. Não quero decorar, não. Realmente, eu não quero que você decore. Então, de uma forma mais simples, é um vermelhidão na pele intacta, na pele íntegra, né? Pronto. Que não embranquece. Só isso, tá certo? Aí eu trouxe uma imagem aqui que vai mostrar qual é a camada da pele que vai ser prejudicada. Então, fiquem atentos aí. Quais são as camadas da pele? Epiderme é a primeira camada da pele. Quem quiser anotar, isso é importante. Epiderme, primeira camada da pele. Derme, que é essa aqui, ó, é a segunda camada da pele. E a terceira camada da pele se chama tecido subcutâneo ou hipoderme, com Y, tá? Hipoderme. Com Y não, gente, desculpa, com H. Ave Maria, com Y, ó, viajei. Com H no começo, tá? Hipoderme. Pode ser conhecido como tecido subcutâneo ou hipoderme, tá certo? Então, qual é a primeira camada da pele? Epiderme. Então, me diga uma coisa, esse eritema, esse vermelhidão, tá localizado em qual camada da pele, gente? Epiderme. Na epiderme, show de bola. Então, o que é que eu vou dizer para Priscila na prova, quando ela perguntar, caracterize uma lesão por pressão de estágio 1. Um eritema da pele íntegra, tá? Um eritema da pele íntegra que atinge a primeira camada da pele. Qual é a primeira camada da pele? Epiderme, certo? Então, ó, de forma bem resumida, é um vermelhidão da pele íntegra que atinge a primeira camada da pele, epiderme. Combinado? Todo mundo entendeu? Deu certo? Todo mundo compreendeu? Sim. Juliana, pronto, que ela abriu o áudio, aí tava com ruído, mas deu certo já fechou. Então vamos embora. Continuar. Vamos para o estágio 2, né? Já falou do estágio 1, agora vamos para o 2.
Nessa imagem, a gente tem duas lesões aqui. Essa aqui ficou um pouco ruim de visualizar, porque o flash pegou e ficou bem ruim. Ficou esbranquiçado, mas na verdade não é nem esbranquiçado. Isso aqui é uma necrose, seria preto, tá? E aqui também é outra lesão. Olha só a lesão de estágio 2, como ela é caracterizada. É uma perda parcial da pele envolvendo a epiderme e a derme. Olha só, epiderme é qual camada da pele, gente? Primeira. Primeira Camada. A segunda. A segunda camada. Então, já vai ser uma pele íntegra? O que é que vocês acham? Se já atingiu a segunda camada da pele, é uma pele íntegra? Não, já vai ter comprometimento. Não é mais. Isso já vai ter comprometimento. Não vai ser íntegra a pele. Então, muito bem. A úlcera ela é superficial e apresenta-se como uma abrasão ou uma bolha. Aí eu coloquei um termo mais comum, tá? Eu sempre gosto de colocar um termo comum para vocês associarem. Uma cratera rasa. Vai ser um comprometimento da pele superficial, não vai ser profundo, vai ser superficial. Então, vai atingir a primeira e a segunda camada da pele, ó, bem fácil de visualizar aqui, ó, atingiu a primeira e a segunda camada da pele. Por que eu coloquei uma bolha? Porque às vezes a pessoa fica muito tempo deitado e aí a pele fica bem fininha, né? E começa a formar uma bolinha. Aí, às vezes, pela fricção, pelo movimento do colchão, a pele no colchão, aí essa bolha estoura. Se essa bolha estourar, vocês concordam comigo que o que tem embaixo já é a segunda camada da pele? Sim. Pronto. Então, o estágio 2 vai ser o comprometimento, né, da pele, atingindo a epiderme e a derme. Combinado? Vamos adiante. Olha essa outra situação. Já está mais, né, profundo. Aqui já tem uma profundidade maior. Porque não dá para ver muito em foto. Isso aqui, gente, é uma foto que traz uma evolução do paciente, da ferida, né? Da lesão por pressão. Como é que a gente sabe que evoluiu? Às vezes, na foto, a gente não tem muita noção de tamanho. Por isso, a gente coloca essa reguinha, isso é uma régua de medir lesão por pressão. Ou seja, vamos supor que esse é meu paciente, quando eu fui cuidar dessa lesão por pressão, eu tirei a foto no primeiro dia. Aí fui tratando, olha como ela já cicatrizou. Antes ela era deste tamanho, tá vendo? Que é a minha referência da lesão anterior. Por isso que fica melhor de ter uma referência quando a gente coloca uma régua. Olha como ela está bem tratada já. Como ela cicatrizou. Era deste tamanho e agora está deste tamanho. Muito bom, né? Evolução. Então, a lesão de estágio 3, perda da pele na sua espessura total, envolvendo danos ou uma necrose do tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo é qual camada da pele, gente? Terceira. Terceira camada da pele. Olha aqui. Olha o que, é que vai acontecer. Vai atingir a primeira, a segunda e vai chegar na terceira camada da pele. Porém, não vai atingir o músculo. Ó o músculo aqui. Tá vendo que atingiu somente até a terceira camada da pele? Não atingiu o músculo. Certo? Só na quarta, na lesão de estágio 4, que atinge o músculo e pode chegar até os ossos. Olha só. Então, a lesão de estágio 3 já vai ser um comprometimento mais profundo, não é mais superficial, onde vai atingir as 3 camadas da pele, porém ele não chega na fáscia muscular, certo? Olha aqui uma lesão de estágio 4, tem necrose, tem proeminência óssea já aparecendo aqui, ó, isso aqui já é o osso aparecendo. Então, já é uma lesão mais profunda, tá vendo que a região do glúteo, na parte onde atinge a lateral aqui, ó, da coxa, a lateral do glúteo, desculpa, tá? Que fica em proeminência óssea, justamente o osso do quadril.
Então, a lesão de estágio 4, perda da pele na sua total espessura, com uma extensa destruição ou necrose dos músculos, ossos ou estruturas de suporte, como tendões ou cápsulas das articulações, que eu coloquei aqui entre parênteses, juntas. A gente não utiliza esse termo junta, tá? A gente utiliza articulações. Mas eu coloquei aqui só para quem está conhecendo os novos termos, associar. Junta, lembra que junta é articulação. Não vamos falar o termo junta. Vocês estão se profissionalizando. Precisa conhecer os termos técnicos, combinado? Então, acabou essa história de junta. Junta tudo e joga no lixo. Agora vai ser articulações. Vocês são profissionais da área da saúde. Tá certo? Vamos lá, dando continuidade. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, não estão? Sim. Tá sim. Então, olha aqui a imagem. Epiderme, derme, tecido subcutâneo e atingir o músculo. Já vai aparecer quem, gente? O osso. O osso. Essa lesão é muito comum, sabe aonde? Na região sacral, onde tem o glúteo, né, que tem um cóccix. Às vezes a gente consegue ver até o cóccix, o ossinho do cóccix. Que aqueles pacientes que são acamados, que passam muito tempo deitado, né? Que o cuidador não se preocupa em estar mudando de decúbito, mudando de lado. E aí ele fica muito tempo deitado aí, usa fralda geriátrica, às vezes demora para trocar aquela fralda com o xixi, com a urina. E aí a urina faz o quê, gente? Vai umedecer. Começa a macerar, né, professora? E começa a macerar total o tecido. Vai ficar enrugado. O que é macerar, gente? Vai ficar enrugada a pelezinha úmida. E fora que existe a acidez da urina, né? A acidez da urina vai comprometer também aí esse tecido. E quando junta com fezes, imagina uma lesão aberta, né? Que você consegue visualizar até o osso. E ainda tem fezes misturado com urina. Vocês acham que a cicatrização é rápida? Não é, tá? Eu preciso de recursos com coberturas, que vocês vão conhecer comigo aí, coberturas. O que são coberturas? Coberturas são curativos, né, que são mais sofisticados. É uma linha de curativo que ela vai ter uma ação melhor. Não é só um agaze, né? Não é só uma atadura, não é só um esparadrapo. É uma outra estrutura, né, de curativo que vocês vão conhecer na próxima aula, combinado? Aí vocês vão ver a funcionalidade de cada curativo desse, de cada cobertura dessa, que tem uma funcionalidade mais efetiva em relação do que eu só colocar um agaze ali naquela cratera, naquele orifício ali que vai ficar, né? Naquela lesão bem profunda, tá bom? Então já deixa aí o gostinho da próxima aula de curativos. Priscila, então conhecemos todos os estágios, não foi? Estágio 1, 2, 3 e 4. Mas será que só isso é o suficiente para eu estar avaliando a lesão? Não, eu preciso avaliar o tecido também. Vamos avaliar se tem inflamação, vamos analisar se tem infecção. O que é uma infecção, gente? É bactéria com presença de pus. Então, é secreção purulenta que a gente chama, tá? Que tem odor fétido, que é aquele odor bem característico de pus mesmo, fica podre. Podre. Geralmente quem é diabético, gente, que não cuida, infecciona e fica um odor muito fétido. E aí eu vou mostrar para vocês que existe um curativo específico para controlar esse odor. Olha que bacana, tá? Vou analisar se tem necrose, vou analisar se tem isquemia. Olha como é importante o meu olhar, o meu conhecimento, para eu dizer, eita, essa ferida aqui, essa lesão, ela tá inflamada. Vixe, isso aqui tá infeccionado, eu tenho que buscar ajuda. Priscila, me diga uma coisa, eu posso escolher a cobertura, o curativo que eu vou utilizar no paciente? Não, isso é uma conduta do enfermeiro
ou do médico. Porém, vocês podem ajudar na manutenção, certo? Então, o enfermeiro ele vai olhar e vai dizer assim, aqui tem uma necrose, eu preciso realizar um desbridamento. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Sim, retirar a parte necrosada. Retirar a parte necrosada, que é a famosa raspagem, né, que o povo chama. Vamos raspar aquele tecido preto morto. Aí o nome correto, porque vocês são chiques, vocês são profissionais da área da saúde, tem que chamar o nome certo, né? Desbridamento. Vou anotar aqui, ó. Desbridamento. Coloquei aqui, ó, no chat, tá? Desbridamento. Esse é o nome correto para retirada da necrose. Então, vocês que vão realizar o desbridamento, não, é um enfermeiro ou um médico, tá? Porém, vocês vão ter um olhar crítico, um olhar clínico. Dizer, eita, aqui tem uma necrose, eu tenho que buscar ajuda. Eu não posso utilizar tal coisa, eu posso realizar tal coisa. Vocês vão poder saber o que pode fazer e o que não deve fazer, pelo menos isso. E manter, né, o curativo, a conduta que o enfermeiro vier a realizar, tá certo? Vamos agora, olha só o que eu coloquei aqui, ó. A pressão pelo peso do corpo, o osso, né, ó, pressionando o músculo, pressionando tecidos, os nossos tecidos da pele, ó. E o colchão aqui. Olha só o osso pressionando. Com certeza, os vasos sanguíneos capilares vão ficar tudo obstruídos aqui, não vão conseguir liberar o oxigênio para irrigar essa pele, né? Que foi aquela foto que eu mostrei para vocês no início. Por isso, vai faltar oxigênio nesse tecido, levando a necrose ou a vermelhidão, levando ao endurecimento da pele e abrindo lesões por pressão. Lembra que eu prometi a vocês que ia trazer os pontos que Ana Alice já me trouxe aí com antecedência, os pontos que abrem lesões por pressão. Olha, então quando vocês forem dar banhos, vocês vão analisar esses pontos aqui, principalmente, tá? São esses pontos que causam, que tem uma maior sensibilidade de abrir lesão e úlceras de pressão. Tá? Então, ó, o cadeirante fica bem exposto também, porque fica pressionando. A mudança de decúbito lateral, ó. Interessante que eu coloque aqui um travesseiro, um rolinho, alguma coisa para não ficar batendo osso com osso. Mas aí eu vou dar dicas para vocês, não se preocupem. Na aula prática, eu mostro todas essas questões para vocês. Posso encher uma luva de água ou uma bola de encher de água e colocar aqui no calcanhar para aliviar a pressão na hora que ele estiver deitado? Posso. Menino, você não tem noção do tamanho do conforto que isso é proporcionado ao paciente. Então, um simples gesto pode fazer total diferença, tá? Então, vamos ter esse olhar sensível, certo? Chegamos agora na parte que Renata quer saber, né? O que é que eu posso estar fazendo para aliviar? O que é que eu posso estar fazendo para tratar quando já está naquele vermelhidão, né? O que é que eu tenho que analisar? Quais são os fatores de risco aí? Então, a gente vai estar começando a falar agora. Então, eu coloquei aqui, ó, a pressão nos tecidos é examinada em relação a 3 fatores, considerando a etiologia das úlceras, ou seja, da lesão por pressão. O que é que eu tenho que avaliar, gente? A intensidade da pressão, a duração da pressão e a tolerância tecidual. Priscila, não entendi nada, me explique melhor. O que seria intensidade da pressão? Vamos supor. Gente, uma pessoa obesa, eu vou sair daqui para olhar para vocês. Uma pessoa obesa, o que é que vocês acham? A pressão vai ser muito intensa ou não? Muito intensa. Muito, né? E aí, eu tenho aí já um fator de risco agravante, não tenho? Porque é uma pessoa obesa que está causando muita pressão no tecido dele. Porque ele está muito tempo deitado numa mesma posição. A duração da pressão. Vocês concordam comigo que vai influenciar muito
Tipo, se eu deixei 24 horas a pessoa deitada, com certeza vai se agravar e muito. Agora, se eu vou trocando de 2 em 2 horas, eu tô amenizando aí. Não tô amenizando a pressão? Aí, vamos lá. Vamos levar em consideração que eu cuido de uma idosa que tem a pele extremamente sensível, que qualquer coisinha que eu pego, ela lacera, ela abre, ela lesiona. Gente, tem idosos que são desse jeito. Que sabia que na hora que vocês vão mudar de decúbito, vão mudar de lado, se você pegar na pele dela, rasga, abre a pele. Aí olha que problema. Um problema sério. Então, eu vou dar a dica, quando a gente voltar para a sala de aula, de como mudar de decúbito com a travessa. Vocês sabem o que é isso? Deixa eu mostrar aqui, ver se eu tenho uma imagem. Ó, no lugar de eu mudar o paciente assim, ó, pegando nele, que eu posso lacerar a pele dele, eu posso mudar de decúbito com a travessa. Deixa eu olhar aqui que eu acho que tem alguma imagem. Basicamente é tipo um lençol, né, professora? Na altura das costas para as pernas, isso, ou geralmente do quadril para baixo. Exatamente, que vai dar um suporte. Você vai virar o paciente, mas pegando nesse lençol e não no paciente. Eu tinha uma foto aqui e sumiu. Deixa eu ver se tem mais. Ó, daqui dá para ver. Vocês estão vendo que tem um lençol normal nessa imagem aqui, ó, que eu tô passando o mouse. E tem um lençol atravessado, ó, que pega do tórax para baixo das nádegas, ó. Para que esse lençol? Para eu movimentar o paciente com esse lençol e não precisar pegar nele. Entendido isso aí? Sim ou não? Sim. Ótimo, perfeito. Então, seria uma forma, ó, tem essa imagem aqui que dá para ver também, a paciente mudando, ó, de lado com o lençol, não pegando no paciente, ó, tá vendo? Com esse lençol aqui que tá atravessado. Não se preocupem que eu vou ensinar vocês como mudar de decúbito com a travessa, tá? A tolerância tecidual, gente. Então, se eu tenho uma pele muito sensível, como eu falei, qualquer fricção, qualquer força exercida na pele, ela vai lacerar. Ela vai causar um cisalhamento e vai abrir uma lesão por pressão. Então, a fricção tem que ter muito cuidado, até na hora do banho, gente. Não é interessante que a gente dê um banho com uma bucha, com uma esponja, porque às vezes o idoso tem a pele muito sensível e abre lesão por pressão, tá? Umidade. Muito cuidado na hora do banho. Preciso dar o banho, mas eu preciso secar muito bem. Porque se eu deixo a pele úmida, eu vou abrir lesão por pressão. Porque a pele vai macerar, qualquer coisinha ela vai abrir. Ela vai lesionar, certo? Então, por isso que eu tenho que deixar bem sequinha a pele, bem sequinha mesmo. Aí, outra coisa que pode interferir, gente, o déficit nutricional. Como é isso? Se eu tenho anemia, ou se eu não tenho uma alimentação saudável suficiente para estar aí entrando no meu organismo, vitamina A, vitamina C, que vai ajudar na imunidade, na integridade da pele. E se eu tenho anemia, vocês acham que o sangue vai conseguir carregar o oxigênio direitinho se eu tenho anemia? Não. Porque quem carrega o oxigênio não é o sangue. E se eu tô com anemia? Não vai ser efetivo. Então, vai faltar oxigênio lá no tecido, vai faltar oxigênio lá na pele. E aí, eu vou trazer um dano maior a essa pele, tá certo? Então, mais uma característica aí importante que a gente tem que analisar. Outra coisa, o estado psicológico, gente. Se essa pessoa está debilitada, acamada, se eu não ofereço nenhum estímulo para ela, se eu não ofereço nada de interessante para ela, nenhum lazer, nem que seja a leitura de um livro, colocar uma música, se eu não ofereço nada, vocês acham que ela vai estar com
autoestima elevada, vocês acham que a emoção dela, a parte motivacional vai estar prejudicada ou não? Vai, Com com certeza. certeza. E se eu tenho aí essa parte emocional prejudicada, eu não tenho a liberação de cortisol. E se eu não tenho liberação de cortisol, eu tenho uma baixa tolerância tecidual. Priscila, o que é cortisol? É um hormônio que é liberado, tá? E que vai estar ajudando aí na questão da tolerância tecidual, tá? Quem é fumante, gente, também vai prejudicar essa tolerância tecidual, que vai estar mais vulnerável à lesão por pressão. Quem tem incontinência urinária e fecal também vai prejudicar. Por quê? Porque vai ser fezes e urina ali numa região sacral, fazendo com que aquele tecido fique prejudicado, certo? E aí, o que é que eu posso prevenir? O que é que eu posso fazer? Então, eu tenho que analisar todos que são acamados, que são restritos ao leito, que precisam de cadeira de rodas, que não têm a capacidade de se movimentar sozinho, de se reposicionar, porque é diferente quando eu tenho uma pessoa que ele mesmo consegue se movimentar, do que eu depender de alguém. Então, se eu depender de alguém, eu vou depender dele para poder mudar de posição. E aí vem o compromisso e a responsabilidade de vocês, cuidadores, tá realizando esse papel, tá? Identificar também a questão, como eu disse, a umidade, a questão mental, né, o estado de saúde mental, incontinência, deficiências nutricionais, de forma que vocês possam direcionar para o profissional adequado para tomar medidas preventivas em relação a isso. Se eu vejo que ela não está se alimentando bem, que eu tenho algum prejuízo relacionado a isso, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que orientar o familiar, dizer, familiar, ele não está conseguindo se alimentar direito, não está conseguindo fazer as atividades que eu estou propondo para eles, ele está ficando muito restrito ao leito, ele não tá com a autoestima baixa. Então, vamos fazer uma intervenção aí com esses profissionais, diversos profissionais, uma equipe multidisciplinar, para a gente estar buscando a melhor alternativa para esse paciente. Tá vendo como é interessante eu olhar para o paciente no todo e não simplesmente olhar, eu estou mudando de decúbito, já vou resolver a questão da lesão por pressão. Não, eu tenho que olhar o paciente no todo. Será que a alimentação dele está sendo adequada? Será que a saúde mental dele está adequada? Tudo isso vai interferir na saúde dele. Tudo isso interfere na saúde dele, certo? Então, vamos mais adiante. Estão conseguindo acompanhar, né? Todo mundo ok, né? Sim. Ótimo. Vou lá. Vou passar adiante. E aí chega o momento que Renata tanto espera. Quais são os cuidados com a pele que eu tenho que ter e qual é o tratamento precoce que eu tenho que realizar quando está com eritema na pele intacta, o estágio 1 da lesão por pressão, da úlcera por pressão. Você vai inspecionar a pele pelo menos uma vez, tá, por dia, e você vai documentar, vai escrever o que é que você está vendo. Gente, isso é importante, até para quando você for para o médico, você tem informações precisas de dia, data, hora, certo? Vai ver a questão do banho. Eu não vou utilizar, por exemplo, sabonetes que ressequem muito a pele. Não vou estar utilizando muito sabonete, porque não sei se vocês sabem, mas o excesso de limpeza, o excesso de sabonete, de agentes químicos, faz com que resseque muito a pele. Evitar o banho quente, evitar esponjinha, fricção excessiva, porque vai lacerar a pele. Aí vem a dica do hidratante. Usar hidratante. Professora, tem como a senhora tirar essa barrinha lá embaixo, só para me dar um print nessa imagem? Qual barrinha, meu amor? Essa lá embaixo do Sebrae, de gravar. Lá, essa pequenininha. Essa aqui? E não dá para ver o 9 direito. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Eu mando para vocês, amores, essa Tá aula. Certo, então. Fica melhor, tá bom. né? Para vocês. E o slide, pelo né? slide. Eu mando em PDF, Certo. tá? Assim que eu terminar, eu já mando aqui para vocês. Tá bom.
Se quiser dar um print assim, ó, acho que dá certo também, mas eu vou mandar. Outra coisa, que sim, a questão do hidratante. Deixa eu ensinar para vocês. O ideal, ó, deixa eu dar uma dica de hidratante. Hidratante bom não é hidratante que tem cheiro, que cheira muito. Professora, Oi. com licença, me tira uma dúvida. Pois não. O meu paciente, ele tem muito dessas lesões fase 1. Certo. A gente utiliza lá bastante no trabalho o óleo de girassol. É isso que eu vou dar. E a gente vê que tem resultado. É isso que eu vou dizer agora. Perfeito, Luana. É isso mesmo. O que é que eu vou dar a dica? Pega o hidratante, tá? Hidratante bom não é hidratante que é cheiroso. Hidratante bom é que hidrata, tá? Então, geralmente, os hidratantes bons, eles não são cheirosos. Um hidratante muito bom, mas que é absurdamente caro, é o Cetaphil. É o melhor hidratante que tem, mas ele é muito caro. Ele é em torno de 200 e poucos reais um pote. É muito caro mesmo. Isso não é aquele hidratante de ureia, né, professora? De ureia, exatamente. Tem hidratante, tem outra marca que é mais em conta, a marca Episol, que o nome se eu não me engano, é Epiderme, como se fosse isso. O nomezinho do hidratante, que é muito bom. Tem o Nivea para pele extremamente seca, que é muito bom. E aí, o que é que eu vou fazer? Ensinar para vocês. Colocar umas gotinhas. Professor, a mistura do hidratante com o óleo de girassol, ela não pode mais ou ainda pode? Pode, é isso que eu tô dizendo. Vai colocar umas gotas de óleo de girassol. Por quê? Porque o óleo de girassol não é barato, certo? E aí, pra gente não estar usando de forma abusiva, né? Se a pessoa tiver condições de comprar, ótimo. Mas eu posso estar hidratando essa pele com o óleo de girassol. Só para deixar claro, o óleo de girassol não é óleo de cozinha, viu? É óleo de girassol, óleo Dessane, o AGE, que a gente compra em drogarias e farmácias, tá? Então, é um óleo específico para hidratação e cicatrização da pele. Priscila, prevenção. Usa o hidratante com óleo de girassol. Tratamento de estágio 1 da lesão por pressão. Aquele vermelhidão, aquele eritema. Óleo de girassol em cima. Pode passar o óleo de girassol em cima. Só o óleo de girassol, tá? Então, eu vou intensificar isso aí. Na próxima aula, eu dou outra dica também, que é com a cobertura hidrocoloide, tá? Mas aí eu dou a dica na próxima aula. Diga, Erisma, por favor, pode falar. Eu acompanhei por alguns anos o curativo lá do Onofre, sabe? Eu via coisas assim que, de chegar no osso e ela fazendo, né, a tradicional raspagem, e com um tempo estava o paciente já voltando tudo ao normal. E era muito interessante aquilo, porque elas cheiravam, né, para ver como é que estava o odor, cheiravam mesmo. E cuidado, que infelizmente acabou, né, o Onofre passou a ser privado e acabou o curativo, acabou o pronto-socorro que era oftalmológico, mas era muito incrível aquilo. Eu ficava de olho, observando assim, cada detalhe do que elas faziam e elas me explicavam, né, os cuidados, como fazer. É muito importante isso. É importante a gente ter esse olhar curioso e aprender com elas. Por quê? Porque às vezes o paciente ele recebe alta, vai para casa, né? E aí você que vai ter que cuidar dessa manutenção. Você que vai manter esse curativo. Você que vai estar cuidando dessa evolução do paciente, certo? Então, é muito importante. Então, guardar a dica do óleo de girassol com o hidratante. A misturinha para pele íntegra. Tem o eritema, tem estágio 1, vai usar o óleo Dessane no local, o óleo de girassol já na lesão. Combinado? Certo, até a parte do óleo de girassol com o hidratante eu ouvi, mas depois não consegui ouvir mais. Pronto, eu tô dizendo que o óleo de girassol com hidratante para hidratar a pele toda. Mesmo ela estando intacta, sem lesão nenhuma. Tem lesão de estágio 1, aquele vermelhidão. No vermelhidão, você vai colocar o óleo de girassol.
Por quê? Eu vou hidratar aquela pele, porque o óleo de girassol é extremamente hidratante e ele é cicatrizante, certo? Então, tem lesão de estágio 1, eu vou usar o óleo de girassol no local. E para a pele toda, para eu prevenir, vou colocar o hidratante com a misturinha do óleo de girassol, tá? Gente, ainda Tem um hidratante que já vem com óleo de girassol. óleo de girassol. Ele é da mesma marca que o... Como é que é? É, exatamente. Tem já que vem com a misturinha. Ele não é muito caro, não. Porque agora é mais difícil de encontrar, porque eu sempre comprava dele, né? E agora eu não acho mais, porque ele deixa a pele muito mais hidratada. Exatamente. É o que eu tô dizendo. Nem todo hidratante, gente, tem a função de hidratante. Tem mais a função de deixar o cheiro bom do que hidratar. Por isso que eu tô reforçando a importância de colocar o óleo de girassol, tá certo? Outra coisa, quando vocês forem fazer essa hidratação da pele toda, o ideal é que você promova uma massagem de conforto. Como é que é uma massagem de conforto? Eu vou fazer uma massagem com movimentos circulares de baixo para cima. Nosso corpo tem gânglios linfáticos. Eu não sei se Ingrid chegou a falar disso na turma de vocês. E aí, esses gânglios linfáticos servem para drenar. Então, se eu colocar ele em movimento para cima, eu estou empurrando as toxinas do meu corpo, o que não serve do meu corpo e o excesso de líquido para fora. Olha que bacana. Eu estou fazendo uma drenagem aí no corpo e, ao mesmo tempo, fazendo uma massagem de conforto. Oi, Analice, pode falar. E se o paciente for alérgico a hidratante? Aí usa o óleo de girassol. Só o óleo de girassol Só o óleo resolve? de girassol resolve muito mais. O óleo de girassol é extremamente eficaz. É porque ele é mais carinho do que certos hidratantes. Então, se o paciente tiver condições de comprar o óleo de girassol, ótimo. Tá? Tá bom, tá certo. Francisco, quer falar alguma coisa? Não, né? Abriu o áudio, eu achei que ele queria falar. Não, porque eu tava dando um delay para chegar aqui até a mim. Tá certo. Vamos lá. Gente, Obrigado. olha só isso aqui. Isso aqui, gente, é uma redução, tá? Da carga, do impacto. É um suporte aí para superfícies, para cama, para cadeira de rodas, para cadeira de banho. Então, quem é acamado e quem é cadeirante, é muito importante a gente providenciar esses suportes aí para dar um conforto maior e amenizar um impacto, a carga da pressão que o corpo exerce em relação à superfície, tá? Então, fica a dica aí para ajudar na prevenção de lesões por pressão, tá? Gente, eu não vou me adentrar na parte de curativos agora, para não ficar uma aula muito extensa, certo? Porque é uma aula que tem muita informação e geralmente eu trabalho dessa forma. Eu dou essa aula de estágios e lesões por pressão e depois eu entro na parte de curativos, certo? Para que a gente possa aí fazer um trabalho mais eficaz, para que fique guardadinho na cabecinha de vocês, certo? Então, vou fazer uma revisão agora com vocês, só para a gente ver se ficou claro tudo o que eu falei. E na próxima aula, eu tento fazer uma aula mais prática, eu vou improvisar aqui, eu vou simular uma ferida, uma lesão por pressão, vou ensinar vocês a limparem a ferida, vou ensinar vocês a fazerem um curativo, vou me virar nos 30 aqui, mas vai dar certo. Eu consegui fazer para outra turma. O bom foi que a aluna disse assim, professora, a senhora deixou ficar com essa ferida mesmo? A senhora sabe tanto do conteúdo e deixou ficar com a ferida. Eu disse, não, mulher, isso é uma maquiagem. Fui eu que inventei agora. eu disse, eu achando tão feia a maquiagem, tão sem graça, e ela achando que era verdade. Eu disse, então tá ótimo. Deu certo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que vocês consideram uma lesão por pressão? Podem abrir os microfones aí para a gente debater um pouquinho. Abra aí. O que é que vocês consideram uma lesão por pressão? O
que é que caracteriza para vocês uma lesão por pressão? Pele avermelhada em um local. Certo. O que mais? Mais alguém? Geralmente ela vai ocorrer mais em locais que tem a proeminência óssea. Isso. E essa lesão, ela vai ser causada por uma pressão que ela não vai ser aliviada. Por isso a importância da mudança de decúbito e os outros cuidados que a senhora relatou. Então, pronto. Renata falou corretamente, só que Renata caracterizou bem já o estágio 1 da lesão, tá? Emily trouxe aí a parte mais conceitual. Então, o que é que caracteriza uma lesão por pressão? Uma lesão, gente, é uma pressão não aliviada, certo? Que vai trazer um dano aí para nosso tecido. Em locais que tem proeminências ósseas. Tranquilo? Entendido? Qual é a característica da lesão de estágio 1? Renata já falou, mas a gente pode complementar. Qual é a característica da lesão de estágio 1? Acho que é muito importante a mudança de decúbito, né? Que evita acontecer isso. É uma prevenção que você tem para que não aconteça isso, né? Isso. O estágio 1 é localizado na primeira camada da pele. Isso. Como é o nome da primeira camada da pele, Renata? Você lembra? Epiderme. Epiderme, muito bem. Então, vamos lá. Recapitulando. Lesão de estágio 1 é um eritema. Eritema é um vermelhidão causada na primeira camada da pele, né, que se chama epiderme, certo? Então, é um eritema da pele intacta. Ela não tem uma abrasão, ela não tem um comprometimento da pele em uma superfície maior, tá? Ela é uma pele intacta, mas que vai ter um eritema, um vermelhidão, que não embranquece, tá? Ela vai ficar lá, vermelha, porque exerceu uma lesão ou uma pressão por muito tempo e que não embranquece, tá? Vai atingir a primeira camada da pele, chamada epiderme. Lesão de estágio 2. Se caracteriza mais por uma perca de pele, né, na espessura mais parcial. Isso. E ela vai ter uma posição de epiderme e derme. Isso, muito bem. Perfeito, Emily. Parabéns. Renata e Emily aí já caracterizaram as duas lesões, a de estágio 1 e estágio 2. Quero mais gente participando. Lesão de estágio 3. A subcutânea, que ela prejudica a primeira, a segunda e começa a terceira camada da pele, já com perda de tecido. Exatamente, perfeito, tá? Então já vai ter um comprometimento maior, tá? Não vai ser superficial, aquele comprometimento já vai ser maior, mas que não chega ao músculo, tá certo? E é caracterizado pelo comprometimento até o tecido subcutâneo. Muito bem. E a lesão de estágio 4? Que ela chega até o músculo. Isso, podendo chegar até os ossos, certo? Então vai atingir e ela já é bem profunda. Isso. Bastante perda de tecido. Exatamente, podendo chegar até os ossos, tá certo? Então ficou claro aí, gente. O que é que eu posso fazer para prevenir? Francisco já falou, Emily já falou, mudança de decúbito e o que mais? Que a gente conversou agora no final. Avaliação de risco. Isso. Hidratação da pele. Hidratação da pele. Hidratação da pele. O que mais? O uso do colchão de água, né? Até o uso de uma bexiga com água. Isso, muito bem, perfeito. O que mais, gente? Botar o banho no paciente após o banho. Isso. Quando o paciente tiver em decúbito lateral, botar sempre alguma coisa entre uma perna e outra para não ficar
tendo contato direto. Esqueceram de uma coisa que ninguém falou ainda: enxugar bem o paciente, não deixar a pele úmida, certo? Trocar com maior frequência as fraldas. Muito bem, Luana. E sempre ter cuidado com a fricção. Na hora da mudança de decúbito, na hora de dar o banho, não esfregar muito a pele, tá certo? Porque a pele já tem uma baixa tolerância tecidual. Ter um olhar clínico em relação, um olhar completo do paciente, ver se ele não tem nenhuma necessidade com um outro profissional, com um psicólogo, com um nutricionista. Então, vamos ter esse olhar mais amplo do Professora, paciente. Oi. Me tire uma dúvida, uma coisa que eu nem, mais uma observação. Na questão da troca da fralda, o lenço umedecido é, digamos, recomendável na questão só da urina, a troca da fralda? Olha, o lenço umedecido ele vai ajudar mais na questão das fezes. Eu não digo que de urina não precisa usar, não, porque tem um agente químico, né? Querendo ou não, o lenço umedecido ele tem componentes ali, químicos, e que pode estar fragilizando aí a pele. Pronto, então você reforçou o que eu já tinha em tese. Obrigada. E a pele não fica totalmente seca, né? Isso, fica úmido, é verdade. Então, é isso, gente. Vocês realmente conseguiram compreender o conteúdo. Parabéns pela participação de vocês, apesar da gente estar numa forma remota, uma forma em casa, né? Mas a gente está conseguindo ter uma troca positiva de informações. Vocês trazendo informações para mim, eu levando informações para vocês. Estou vendo aí muita gente trabalhando, muita gente se virando nos 30, mas conseguindo mesmo assim participar. Já vi a Analice ali informando alguém algo que ela já aprendeu hoje. Mesmo com o microfone desligado, eu tô de olho em tudo. Tá certo? Então, gente, isso é mais uma forma de mostrar para vocês que quando a gente quer, a gente consegue, né? Basta ter um interesse que a gente vai longe, né? Não importa o que é que eu estou fazendo, qual a dificuldade que eu esteja passando, mas quando a gente tem interesse, a gente alcança mesmo, a gente vai longe. Então, gostaria de parabenizá-los, né, por estar aqui enfrentando mais uma batalha diária, né, que eu sei que não tá fácil para ninguém. Se cuidem para que a gente possa voltar logo, tá? Tenham cuidado mesmo, higienize. Por mais que isso já seja batido, mas vez ou outra a gente acaba praticando algum deslize no nosso cuidado, né? No nosso cuidado diário. Então, só para reforçar, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que já estou ansiosa para a nossa próxima aula, tá? Que é de curativos. Eu acho que vai ser bem rica, a gente vai aproveitar muito, muito, muito. E quando a gente voltar para a aula presencial, a gente faz um monte de prática. Aí vai ser só aula prática. Tá certo? Combinado? Okay. Gente, deixa eu só confirmar novamente a frequência, tá certo? Analice, eu já coloquei a sua frequência. Andréa entrou? Andréia, ela não tá mais participando da aula, não. Tá certo. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Sheila Gonçalves. Sheila Gonçalves. Não está, né? Vamos lá. Elissandra, eu já coloquei sua frequência. Emily, já coloquei. Erismar, já coloquei. Flávia. Flávia entrou? Flávia entrou? Não, né? Francinere, eu coloquei sua presença. Francisco, coloquei também. Inês. Coloquei também. Presente. Inês entrou? Não, né? Josiane Oliveira, eu coloquei. Deixa eu só confirmar. Josiane tá aqui, né? Jocinúbia, também coloquei a frequência. Juliana de Oliveira, também coloquei.
Kaline de Oliveira, também coloquei. Kaline tá aqui. Luana, também coloquei já a presença. Maria Aparecida. Maria Aparecida eu coloquei também, que eu acho que é Cida, né? Cida Oliveira. Maria Aparecida Rosa, exatamente. Certo. Maria da Conceição. Sou eu, professora. Tá certo, meu amor. Eu? Tá certo, coloquei agora. Maria Daiana. Maria Daiana está presente. Presente, professora. Certo. Nailton, eu coloquei. Renata, eu coloquei. E Rosimaria. Rosimaria, não, né? Pronto, gente. Estão liberados. Aguardo vocês na próxima semana com gosto de gás, igual a hoje. Tá? Beijos, tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana. Obrigada.